E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para falar de mais um outro livro que eu li recentemente. Vou ficar devendo para vocês o comentário do livro que eu me propus, a fazer um vídeo essa semana, que foi o do livro do Neil Gaiman, Deuses Americanos. Eu confesso que ainda não terminei de ler esse livro. Eu tive muitas pendências no trabalho, mesmo que online, mesmo que em casa. Ler um livro como esse me deixa às vezes muito empolgado e faz com que as coisas do trabalho elas não sejam feitas. Eu precisava fazer essas coisas do trabalho. Neil Gaiman, ele me prende demais. Então, enfim, eu quero ler esse livro quando eu tiver um pouco mais de calma. Eu quero absorver bem a história. Enfim, talvez fique para a próxima semana. Mas hoje eu vou comentar para vocês sobre um box que adquiri recentemente. Eu adquiri esse box junto à própria editora, então vai aí um conselho: se você quiser um livro, tá procurando ele, mas está vendo que ele está caro aí pelas plataformas de venda, verifica se a editora ela apresenta um site que ela possa comercializar os livros. Eu sei que a grande maioria das editoras possui, então você pode adquirir os livros junto à própria editora. Eu comprei na editora Wish, é uma editora nova no mercado. Essa editora ela se propõe na publicação de livros ou contos raros, inclusive aqueles contos que nunca foram traduzidos para a língua portuguesa. Eu fui muito bem recebido pela editora Wish, inclusive eles me deram um cupom de desconto e um frete grátis, e os livros chegaram em perfeito estado. Eu comprei essa versão aqui em capa dura. Os livros eles são muito bem trabalhados, inclusive não vi até agora nenhum erro de digitação ou páginas faltando, por exemplo. Enfim, eu acho que eles gastaram muita energia nesse livro. As artes elas são incríveis, os traços das artes, a letra é agradável de se ler, as páginas também amareladas. Daqui a pouco eu mostro o livro para vocês. Será que eu já li esses dois livros que estão na minha mão? Eu queria muito dizer que sim, mas eu não li ainda esses dois livros por completo. Para ser muito sincero, eu ainda não li nenhuma história desse aqui que traz os melhores contos de fadas nórdicos, porque eu ainda estou lendo um outro livro de mitos e contos nórdicos que eu adquiri logo no início do ano. Como são muitos contos, então todo dia praticamente eu lia uma historinha, mas eu tenho um livro que tem muitos contos, então eu adquiri esse aqui porque ele traz os contos em suas versões originais. Bom, agora eu vou apresentar para vocês o livro. Esse aqui são os melhores contos de fadas nórdicos, edição de colecionador. Gente, infelizmente eu não vou poder comentar muito sobre esse livro, porque como eu falei para vocês, eu ainda não li. Eu só estou mostrando para vocês a arte do livro. O sumário do livro é dividido em duas seções, de contos populares e de contos raros. Alguns desses contos aqui eu até tenho propriedade para falar, porque eu já li em um outro livro. Desses aqui, olha, eu já conheço A Noiva da Floresta, que conta a história de uma ratinha, que fica aí noiva de um rei, É bem interessante, na verdade, um dos contos mais bonitos que eu já li. E dos contos raros, eu já ouvi e li também A Flor da Islândia. Nossa, esse conto aqui, ele é bonito e ao mesmo tempo muito trágico. Ok? Então, se você gosta aí de contos trágicos, eu aconselho você a procurar na internet, ou se não, buscar essas informações de um livro. O livro ele é muito bem acabado, como eu já mostrei para vocês, Ele traz aqui uma história dos principais autores que contribuíram para deixar registrado esses contos. Um dos principais é o Hans Christian Andersen. Eu acho que também vocês já ouviram falar sobre ele, das histórias aí infantis. Além disso, tem outros também conhecidos na Noruega, que é o Peter Christian Abjosen e o George Moe. Estou praticando aí norueguês, eu espero que eu tenha falado o nome correto. Eu tenho certeza que também vocês já ouviram falar nos irmãos Grimm. Então aqui, olha, ele traz os títulos de cada conto, e em cada conto ele traz uma animação que foi feita exatamente para ele. Então, assim, muito bem acabado. Uma edição de colecionador. Então, para quem gosta ou para quem tem criança em casa, eu aconselho que vocês possam comprar e ler essas historinhas para eles antes de dormir, ok? Bom, então esse aqui eu vou comentar em um outro momento, mas esse outro aqui fantástico é um livro Contos de Fadas em suas versões originais. Esse aqui eu já li grande parte das histórias. Deixa eu só mostrar o livro para vocês também. Olha, muito bem acabado, artes por toda a página, e ele traz aqui uma frase de René Descartes que diz o seguinte:
A leitura de todos os bons livros é uma conversa com as mais honestas pessoas dos séculos passados. Eu estudei numa escola em que a professora do meu primário, toda sexta-feira ela trazia um conto, então talvez por isso eu esteja tão apegado a esses contos assim. O sumário, aqui está o sumário, aqui a gente também encontra, né, alguns contos populares, como por exemplo, olha, Pequena Sereia, Branca de Neve, A Bela e a Fera, A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Os Três Porquinhos, A Polegarzinha, João e Maria, O Gato de Botas, o que mais? Enfim, tem mais outros aqui, e aqui os contos raros, né? O Pequeno Polegar, A Pele de Asno, e tem um outro que eu li quase agora, que foi O Irmãozinho e a Irmãzinha, muito interessante também. Contos que o livro traz, eles também são bem ilustrados, muitos deles traz notas do autor para ajudar no entendimento. Enfim, é uma boa aquisição, né? Também se você tiver aí criança em casa, ou se você gosta de ler essas histórias, eu acho que é uma boa pedida antes de dormir, beleza? Pessoal, eu não vou comentar todos os contos com vocês, mas eu vou falar de 2 contos que eu sou apaixonado. Inclusive, um deles eu assisto o desenho até hoje, sempre que possível. E quando meu sobrinho vem aqui para casa, eu assisto com ele, que é o dos Três Porquinhos, e também tem um outro da Chapeuzinho Vermelho. O da Chapeuzinho Vermelho eu lembro até hoje da minha professora do primário falando sobre esse conto na sala de aula, né? Então eu tenho essa memória ainda viva dentro de mim, né? Esse conto da Chapeuzinho Vermelho, que inclusive coloquei algumas imagens para vocês verem aqui, ele conta a história daquela menininha, né, meiga, gentil, frágil, que vai entregar doces para a vovó, e no caminho ela encontra o lobo. E quando ela encontra o lobo pergunta para onde ela vai, e então o lobo vai na frente dela, devora a sua avó e depois devora a Chapeuzinho Vermelho. Eu achei isso muito trágico. O livro ele já fala que os contos eles são em suas versões originais e também sem censura. Na verdade, essa versão aqui do livro é de 1697, é um conto bastante curto, e no finalzinho ele diz uma moral da história, né? Que, ora crianças, tomem cuidado, e principalmente eu rezo, vocês mocinhas tão delicadas e belas. Nossa, isso é fantástico. Embora eu tenha ficado, né, um pouco chateado com a história, eu não queria que a Chapeuzinho Vermelho ela morresse, né, sendo devorada pelo lobo. E além disso, ele traz uma outra história com outro final, uma outra versão que foi produzida em 1812 na Alemanha. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar na história da Chapeuzinho Vermelho, que foi devorada pelo lobo junto com a avó. O caçador, passando pela casa da vovozinha, viu que o lobo estava lá e então pegou uma faca e tirou a vovozinha e a Chapeuzinho Vermelho de dentro do estômago. Nossa, isso é muito cruel. Eu vou ler para vocês a moral da história, que inclusive vocês observam aqui do lado. Diz bem assim, olha: quando encontram todo tipo de gente, tenham cuidado para não ouvir o que eles podem dizer, pois não se pode achar estranho se você o fizer, se o lobo decidir comer algumas. O lobo, digo aqui, pois vocês vão descobrir que existem muitos lobos de raças diferentes. Alguns têm modos calmos e são domesticados, sem malícia ou temperamentos iguais. A maioria prestativos e doces do seu jeito, gostam de seguir suas presas jovens e vão rastreá-las até as suas casas, todo dia. Quem entre nós não aprendeu até agora a saber, os lobos mais perigosos são inimigos gentis e de língua afiada. Incrível, não é? E olha que esse conto ele foi produzido há muito tempo atrás e até hoje traz uma lição não só para as criancinhas, como também para os adultos. Eu resolvi contar essa história da Chapeuzinho Vermelho porque eu não conhecia essa versão original, mas existem outros contos aqui que mexeu bastante comigo, que foi o da Pequena Sereia. Nossa, se você for ler o da Pequena Sereia, você vai ver que não tem nada a ver com a Ariel lá da Disney. A Pequena Sereia, ela sofre bastante. Nossa, isso realmente era para uma criancinha ler? Ele é bem trágico. Embora o conto ele seja muito trágico, ele também é muito interessante. Primeiro, ele comenta sobre a vida nas profundezas do oceano, fala inclusive sobre a família da Pequena Sereia, diz que ela é composta pelo pai, pela avó, e que cuida da Pequena Sereia e de mais 5 irmãs. O interessante da história é que, à medida que elas completam 15 anos, elas podem se dirigir
até a superfície e observar como é que é a vida fora do mar. E quando chega a vez da pequena sereia, ela fica admirando a paisagem, mas observa um príncipe em um navio que naufraga, e então ela salva a vida desse príncipe. Sabendo que os humanos eles apresentam uma alma imortal, ela quer muito essa imortalidade, e então encontra uma bruxa que vive também nas profundezas, que dá a ela a chance dela se tornar humana, mas para isso ela teria que dar a voz da pequena sereia para essa bruxa. E então a bruxa corta a língua dela e então ela vai para a superfície. A bruxa ainda diz que todas as vezes que ela for andar, ela vai sentir uma dor terrível, como se várias facas estivessem entrando nos seus pés. Mesmo assim, ela não desiste. E se vocês quiserem saber o restante da história, vocês comprem um livro. Eu acho uma boa história para se contar em um final de noite. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beleza, pessoal? Até mais!